Bibliografia básica sobre comunismo. O caminho mais curto para a destruição da democracia é fomentar o banditismo por meio da cultura e tentar controlá-lo. Em seguida, pelo desarmamento civil. A esquerda nacional tem trilhado coerentemente essa dupla via pelo menos 5 décadas, e sempre soube perfeitamente qual seria o resultado. O caos social, seguido de endurecimento do regime se ela estiver no poder, de agitação insurrecional se estiver fora dele. Essa estratégia é antiga, clássica, imutável, mas os pretextos com que se legitima conforme as conveniências do momento têm sido variados o bastante para desnortear a plateia, que se entrega a animadas e às vezes ferozes discussões sobre os pretextos mesmos e nunca atina com a unidade do projeto por trás deles. Às vezes, como acontece no Brasil, nem chega a perceber que entre as duas vias simultâneas existe alguma relação. Pessoas mentalmente covardes vendem a mãe para não correr o risco de ser rotuladas de teóricas da conspiração. Rebaixam-se ao ponto de defender de unhas e dentes a teoria das puras coincidências, segundo a qual as ações acontecem sem autores. Imaginem então o medo que essa gente tem de reconhecer algo que no resto do mundo já é obviedade patente, que o comunismo não morreu em 1990, que está hoje mais forte que nunca, sobretudo na América Latina. 13 anos atrás, quando Jean-François Revel publicou seu último livro, La Grande Parade, ninguém na Europa ou Estados Unidos o contestou quanto a esse ponto, que no Brasil ainda é um segredo esotérico. Há até quem negue que Dilma ou Lula sejam comunistas, mas faz isso porque não sabe exatamente o que é um comunista e, como em geral os liberais, imagina que é questão de ideais e ideologias. Na verdade, um sujeito é comunista não porque creia em tais ou quais coisas, mas porque ocupa um lugar numa organização que age como parte ou herdeira da tradição revolucionária comunista, com toda a pletora de variedades e contradições ideológicas aí contida. A unidade do movimento comunista, sobretudo desde Antônio Gramsci, da New Left americana e do remanejamento dos partidos comunistas após a dissolução da URSS, é mais de tipo estratégico do que ideológico. Na verdade, esse movimento, cuja extinção à queda da União Soviética parecia anunciar como iminente e inevitável, conseguiu prosperar e crescer formidavelmente desde o começo dos anos 90 só porque abdicou de toda autodefinição doutrinal homogênea e aprimorou a técnica de articular numa unidade de ação estratégica as mais variadas correntes e dissidências cuja convivência era impossível até então. Convicções, portanto, sinceras ou fingidas, não têm aí a mais mínima importância. Para um sujeito falar com alguma propriedade sobre o movimento comunista, deve antes ter estudado as seguintes coisas: 1. Os clássicos do marxismo, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung. 2. Os filósofos marxistas mais importantes, Lukács, Kors, Gramsci, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Lefebvre, Althusser. 3. Main Currents of Marxism, de Leszek Kolakowski. 108. 4. Alguns bons livros de história e sociologia do movimento revolucionário em geral, como Fire in the Minds of Men, de James H. Billington. 109. Pursuit of the Millennium, de Norman Coe. The New Science of Politics, de Eric Voegelin. 5. Bons livros sobre a história dos regimes comunistas, escritos desde um ponto de vista não apologético. 6. Livros dos críticos mais célebres do marxismo, como Eugen von Bombawerk, Ludwig von Mises, Raymond Aron, Roger Scruton, Nicolai Berdial e tantos outros. 7. Livros sobre estratégia e tática da tomada do poder pelos comunistas, sobre a atividade subterrânea do movimento comunista no Ocidente e principalmente sobre as medidas ativas, desinformação, agentes de influência, como os de Anatoly Golitsyn, Christopher Andrew, John Arlines, Ladislav Bichman, Diana West. 8. Depoimentos, no maior número possível, de ex-agentes ou militantes comunistas que contam a sua experiência a serviço do movimento ou de governos comunistas, como Arthur Koestler, Ian Valtin, Ion Mihai Pacepa, Whittaker Chambers, David Horowitz. 9. Depoimentos de alto valor sobre a condição humana nas sociedades socialistas, como os de Guilhermo Cabreira Infante, Vladimir Bukovsky, Nadieda Mandelstam, Alexander Solzhenitsyn, Richard Wurmbrand. É um programa de leitura que pode ser cumprido em 4 ou 5 anos por um bom estudante. Não conheço, na direita ou na esquerda brasileiras, ninguém, absolutamente ninguém que o tenha cumprido. Há tanta gente neste país querendo dar palpite no assunto, quase sempre com ares de sapiência, e ninguém, ou praticamente ninguém, disposto a fazer o esforço necessário para dar alguma substância às suas palavras. Nenhum esquerdista honesto fará sem abjurar da sua crença para sempre. Nenhum direitista, sem reconhecer que era um presunçoso, um bocói, em muitos casos, um idiota útil, às vezes ainda mais útil e mais idiota do que a massa de manobra esquerdista. A esquerda próspera na exploração da ignorância, própria e alheia. Onde quer que ela exerça hegemonia,
Impera o mandamento de jamais ler as obras de adversários e críticos, mas espalhar versões deformadas e caricaturais das suas ideias e biografias, para que a juventude militante possa odiá-los na ilusão de conhecê-los. Universidades que professam dar cursos de marxismo capricham nesse ponto até o limite do controle mental puro e simples. A direita cultiva suas formas próprias de autoilusão, das quais já falei bastante neste mesmo jornal. Apêndice. Como debater com esquerdistas. Os liberais e conservadores deste país nunca hão de tirar o pé da lama enquanto continuarem acreditando que nada mais os separa dos esquerdistas senão uma divergência de ideias, apta a ser objeto de polidas discussões entre pessoas igualmente honestas, igualmente respeitáveis. A diferença específica do movimento revolucionário mundial é que ele infunde em seus adeptos, servidores e mesmo simpatizantes uma substância moral e psicológica radicalmente diversa daquela que circula nos corações e mentes da humanidade normal. O revolucionário sente-se membro de uma supra-humanidade ungida, portadora de direitos especiais negados ao homem comum e até mesmo inacessíveis à sua imaginação. Quando você discute com um esquerdista, ele se apoia amplamente nesses direitos, que você ignora por completo. A regra comum do debate, que você segue à risca esperando que ele faça o mesmo, é para ele apenas uma cláusula parcial num código mais vasto e complexo, que confere a ele meios de ação incomparavelmente mais flexíveis que os do adversário. Para você, uma prova de incoerência é um golpe mortal desferido a um argumento. Para ele, a incoerência pode ser um instrumento precioso para induzir o adversário à perplexidade e subjugá-lo psicologicamente. Para você, a contradição entre atos e palavras é uma prova de desonestidade. Para ele, é uma questão de método. A própria visão do confronto polêmico como uma disputa de ideias é algo que só vale para você. Para o revolucionário, as ideias são partes integrantes do processo dialético da luta pelo poder. Elas nada valem por si, podem ser trocadas como meias ou cuecas. Todo revolucionário está disposto a defender X ou o contrário de X conforme as conveniências táticas do momento. Se você o vence na disputa de ideias, ele tratará de integrar a ideia vencedora num jogo estratégico que a faça funcionar, na prática, em sentido contrário ao do seu enunciado verbal. Você ganha, mas não leva. A disputa com o revolucionário é sempre regida por dois códigos simultâneos, dos quais você só conhece um. Quando você menos espera, ele apela ao código secreto e lhe dá uma rasteira. Você pode se escandalizar de que um desertor das tropas nacionais seja promovido a general post-mortem, enquanto no regime que ele desejava implantar no país o fuzilamento sumário é o destino não só dos desertores, mas de meros civis que tentem abandonar o território. Você acha que denunciando essa monstruosa contradição acertou um golpe mortal nas convicções do revolucionário. Mas, por dentro, ele sabe que a contradição, quanto menos explicada e mais escandalosa, mais serve para habituar o público à crença implícita de que os revolucionários não podem ser julgados pela moral comum. A derrota no campo dos argumentos lógicos é uma vitória psicológica incomparavelmente mais valiosa. Serve para colocar a causa revolucionária acima do alcance da lógica. Você não pode derrotar o revolucionário mediante simples argumentos. A eles é preciso acrescentar o desmascaramento psicológico integral de uma tática que não visa vencer debates, mas a usar como um instrumento de poder até mesmo a própria inferioridade de argumentos. Em cada situação de debate é preciso transcender a esfera do confronto lógico e pôr à mostra o esquema de ação em que o revolucionário insere a troca de argumentos e qual o proveito psicológico e político que pretende tirar dela para muito além do seu resultado aparente. Mas isso quer dizer que o único debate eficiente com esquerdistas é aquele que não consente em ficar preso nas regras formais num confronto de argumentos, mas se aprofunda num desmascaramento psicológico completo e impiedoso. Provar que um esquerdista está errado não significa nada. Você tem de mostrar como ele é mau, perverso, falso, deliberado, maquiavélico por trás de suas aparências de debatedor sincero, polido e civilizado. Faça isso e você fará essa gente chorar de desespero, porque no fundo ela se conhece e sabe que não presta. Não lhe dê o consolo de uma camuflagem civilizada tecida com a pele do adversário ingênuo.